pegarem suas Bíblias e abrirem na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 23 a 29. Acompanhe na sua leitura e na sua Bíblia aí. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Bem, querido, nós estamos aqui diante de um aspecto da verdade muito importante, de maneira que, infelizmente, é um ponto que é desconhecido pela maioria dos cristãos. Embora um ponto extremamente importante em razão da mudança que acontece no tempo, uma mudança dispensacional, mas é algo que é ignorado, é algo que não é estudado, que não é valorizado. E o pior, quando aparece alguém lendo essa porção e procurando explicá-la, aí vai surgir aí alguns que vão chamar essas pessoas de dispensacionalistas. Não sei aqui quantos já tiveram a oportunidade de estudar essas teorias teológicas, na maioria das vezes visto nas faculdades teológicas que se discutem isso, mas são discussões em torno de teorias, não são discussões bíblicas. Até porque a teologia convencional, enquanto uma área do conhecimento, não estuda a Escritura. A Escritura não é o objeto de estudo da teologia, quando, por exemplo, alguém vai a uma faculdade de teologia, faz a matrícula e fala assim, agora eu vou estudar teologia, né? Vou estudar a Bíblia, vou sair daqui expert em Bíblia Sagrada. Engana-se, porque ao adentrar esses espaços acadêmicos, as discussões acontecem em torno das teorias, que dado o tempo, algum homem, alguém disse dessa maneira, depois outro disse de outra maneira, aí vão surgindo as várias linhas de interpretação e de aplicação das verdades bíblicas. Quando, entretanto, você lê a Bíblia sem nenhum preconceito, sem nenhum tipo de visão que você tenha cultivado a priori, mas que você vai à Escritura simplesmente para aprender de Deus, aprender dessas verdades eternas, logo você perceberá que ela é muito clara naquilo que ela apresenta. E aí você vai perceber que não há nenhuma dificuldade de se compreender aquilo que está escrito. Na verdade, quem complica as coisas são os homens. É por isso que, às vezes, algumas pessoas já nos acusaram de nós não termos nenhum segmento teológico de acordo com a teologia convencional. Eles perguntam, vocês são arminianos? Não, não somos arminianos. Tá bom, então vocês são calvinistas? Não, nós não somos calvinistas. Aí eles se irritam, vocês são o quê, afinal? Nós não somos nada. Eles não tem nenhuma identificação com esses segmentos. Aí vai para o campo da escatologia, pergunta se nós somos pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, mesotribulacionistas, e aí vão discutindo um tanto de coisas que no final só gera confusão. Ao cabo de um curso acadêmico de teologia, se você chegar numa sala de aula e perguntar, e aí, o que vocês são agora? Aí cada um vai escolher alguma coisa para ser. Alguns ficaram com raiva no meio do caminho e abandonaram a faculdade porque não podia concordar. É aquela briga toda pelas suas correntes, pelos seus dogmas, pelas suas crenças. E Bíblia, que é bom, nada. Então, nós aqui preferimos ler a Escritura e deixar ela falar por si mesma. E aqui nessa porção que nós abrimos e lemos agora à noite, nos deparamos com algo um tanto estranho, mas nada mais natural dentro da revelação da Escritura.
é quando diz assim no capítulo 3, versículo 23. Olha a afirmação do apóstolo Paulo. Mas antes que viesse a fé. Alguém pergunta, ora, mas antes que viesse a fé? Eu até lendo esse texto para um certo pastor, numa ocasião, ele falou assim, aqui está dizendo certamente que antes que a fé viesse a alguém, ou que a fé viesse ao coração de alguém, ou antes que alguém viesse a crer em Deus ou crer no Evangelho. Mas olhem para a Escritura, os irmãos vão ver que aqui não se trata de um tempo específico para uma pessoa na sua subjetividade. Não. Aqui está falando de como Deus estabeleceu os tempos. E eu posso explicar isso de maneira clara para os irmãos. Por exemplo, a Bíblia, ela divide todo o tempo em vários pedaços. Por exemplo, de Adão a Moisés, está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12 e versículo 13 e versículo 14, diz que de Adão até Moisés constitui-se ali uma dispensação. É um período de tempo este que é marcado, que é caracterizado por uma época em que não havia a lei de Deus, enquanto os 10 mandamentos ou outras leis do gênero. Então foi um período marcado em que não havia lei, de Adão a Moisés. Vindo Moisés, de Moisés em diante, se estabelece um outro período, é uma outra dispensação, chamada dispensação da lei, o regime da lei, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Aí começa um novo período, uma nova dispensação. Para os irmãos poderem se assegurar do que eu estou dizendo, não desmarque Gálatas não, mas abra aí um pouquinho mais à frente, em Efésios, passe aí algumas páginas da sua Bíblia, e os irmãos verão como que isso claramente se explica. Efésios capítulo 3. Encontraram? Olha só o apóstolo Paulo explicando acerca dessa dispensação na qual nós vivemos. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Você observa que essa questão da dispensação não é uma questão que é inventada, não é uma linha teológica que alguém inventou, que alguém criou, né? Geralmente costumo citar Scofield como sendo o pai dessa visão dispensacionalista, depois o Nelson Darby, né? Mas observa que o apóstolo Paulo está dizendo de uma certa dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Olha o versículo 3. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Observe que Paulo fala acerca de um mistério, ele diz aqui que é o mistério de Cristo. Ou seja, a verdade em relação a Cristo, antes de Cristo vir, era um mistério. Ou seja, quando diz lá em João capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós, não tem essa referência lá? Então, antes do nascimento do Messias, antes da encarnação do verbo, esta verdade acerca do verbo, acerca de Cristo, acerca de Jesus, embora profetizado desde Gênesis capítulo 3, entretanto, isso era um grande mistério, porque a Bíblia não havia ainda trazido isso de maneira clara. Olha o versículo 4 e 5. Pelo que, Efésios 3, 4 em diante. Pelo que quando ledes, podereis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. O qual o quê? O mistério de Cristo. O qual, noutras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, aqui fala de um mistério que outrora não era conhecido, era um mistério que estava oculto, é o mistério de Cristo. E esse mistério está intimamente relacionado à salvação
dos gentios. Olha o versículo 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, essa é uma grande verdade. Até o nascimento de Cristo, ou como vamos colocar, até a morte e ressurreição de Cristo, não se tinha esse entendimento, esse conhecimento, este mistério. Então, vê-se claramente que de Cristo em diante abre-se um novo tempo. É um novo momento em que Deus agora procura alcançar os gentios. E olha o que diz o versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes de quê? Da promessa. Aí vamos nos lembrar da promessa feita a Abraão, que nós falamos aqui semana passada, que Deus havia feito uma promessa a Abraão, e que agora os gentios, que teoricamente nada tem a ver com Abraão, porque os gentios não são filhos de Abraão, eles são, afinal, estão numa relação de oposição a Abraão. Os irmãos sabem como é que se deu a história de Abraão? Só para os irmãos entenderem aqui o processo. Vamos fazer aqui uma linha do tempo, para os irmãos entenderem. Deus criou o homem, Adão, Gênesis capítulo 1 e 2. Capítulo 3, houve a queda do homem. Devemos entender que Adão quer dizer literalmente humanidade. Talvez nosso grande problema em relação a Adão é que sempre o olhamos como um indivíduo. Sempre se prega acerca de Adão enquanto um indivíduo, em relação a Caim, em relação a Abel, em relação a Sete, em relação a Enos, em relação a Noé e assim sucessivamente. Ao passo que a Bíblia diz que Deus criou Adão. Adão quer dizer o quê? Humanidade. Ou seja, ali em Adão, você vê a humanidade. Tanto é que a Bíblia diz, macho e fêmea os criou e os abençoou e lhes, macho e fêmea, chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Portanto, Adão é uma referência a macho e fêmea. Adão não é somente o homem, o macho, mas macho e fêmea. Gênesis capítulo 5, versículo 2 diz isso. Alguém fala, pastor, mas o nome não é da mulher, não é Eva? Não, o nome de Eva foi dado à mulher depois da queda, e foi o próprio homem, por exemplo, que chamou a mulher de Eva. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 20. Então, temos aqui Adão criado, que é a humanidade, que foi se multiplicando até chegar no capítulo 6 de Gênesis. Aí do capítulo 6 ao capítulo 9, nós temos a história do dilúvio. Até aqui, nós vemos a humanidade se desenvolvendo. Com o dilúvio, Deus destruiu os homens que haviam sobre a terra, salvando para si 8 pessoas. Noé, sua mulher, 3 filhos e 3 noras. Ao saírem eles da arca, depois do dilúvio, começa um novo momento. Ou seja, teoricamente falando, começou ali uma nova povoação da terra. Eles foram crescendo e se multiplicando, até que chegaram naquele momento do capítulo 10 e 11 de Gênesis, que foi a grande rebelião, conhecida como a rebelião da Torre de Babel, a cidade e a Torre de Babel. É nesse momento que vai surgir a figura de Abraão. Abraão fazia parte desses rebeldes, desses que estavam ali na cidade da Torre de Babel. Abraão, seu irmão Naó, seu pai Terá, seu sobrinho Ló, estava ali, toda aquela família. Foi aí que Deus apareceu, atenção, para Abraão, dizendo, Abraão, olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vem para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. E aqui começa a história de um povo separado. Separado de quê? Separado dos outros povos. É no exato momento da Torre de Babel, em que surgem as nações, e que Deus separa para si Abraão enquanto uma semente, para dele fazer uma nação. Então a nação de Israel surge em oposição às demais nações. Por isso é dito que Deus faria de Abraão uma nação santa, uma nação separada das demais nações. E a partir daí então começa uma história de uma nação que haveria de nascer em Abraão,
e que esperaria, eles teriam a esperança do Messias, enquanto que os outros povos, as outras nações, eram ditos que não havia esperança alguma no coração deles. Era um povo sem Deus e sem esperança. Então, vocês imaginem que o povo de Israel, eles pensavam, bem, um dia Deus vai enviar o Messias para nós, para cumprir as promessas que Deus fez a quem? Ao nosso pai Abraão. Mas veja que aqui em Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus, no seu propósito eterno, ele já havia estabelecido um tempo em que os gentios, ou seja, aqueles povos, aquelas nações que foram deixadas lá, quando Deus chamou Abraão, um dia em que eles haveriam de fazer parte das promessas feitas a Abraão. O que significa que Deus nunca quis gerar um povo, ou que seja uma nação para si, em detrimento dos outros povos. Na verdade, Deus estabeleceu um plano, estabeleceu um projeto, para que alcançasse uns, depois alcançasse os outros, e assim pudessem reunir todos na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. E isso serve para que nós venhamos a quebrar um certo preconceito religioso que nós desenvolvemos. Primeiramente, enquanto cristianismo, em relação a outras religiões. Os irmãos devem saber disso, que é comum que no coração dos cristãos, seja este católico, seja este evangélico, ou protestante, ou o que quer que seja, que se nutre um sentimento de que nós somos o povo exclusivo de Deus, em detrimento a qualquer outro povo que tenha qualquer outra religião. Não é verdade que se cultiva esse sentimento ou não é? Alguém pode questionar, pastor, está dizendo o quê então? Que todo mundo é de Deus? Não, quero dizer que Deus é de todo mundo. Não é? Que Deus não é do cristianismo. Se você acha que Deus é do cristianismo somente, então você está dizendo que Deus, ele começou a sua história agora, há 2000 anos. O cristianismo começou agora, há 2000 anos. E antes? E os outros povos? E as outras culturas? E para onde é que vai tudo isso? Então Deus, ele nunca teve a ideia de separar para si um povo exclusivo em detrimento a outros povos. Pastor, mas é isso que eu leio na Bíblia. Uma nação de propriedade peculiar. Uma nação santa, exclusiva de Deus. Sim, mas quando ele diz isso, ele se refere a um período dispensacional, até que vindo a fé, até que chegando Cristo, ele pudesse revelar-nos o mistério. Olha na sua Bíblia de novo, Efésios capítulo 3, versículo 2 em diante. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Vocês já ouviram falar da dispensação de Deus, destinada aos gentios? Quem já ouviu falar dessa dispensação? Tudo bem, há uma dispensação. Deus, ele proveu isso para alcançar o mundo. Razão porque quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, ficou muito claro, em ti serão o quê? Abençoadas todas as famílias do cristianismo. Isso é muito claro na Bíblia para mim. Eu vejo claramente como está lá. Não, não é verdade, Maico? Todas as famílias do cristianismo, é isso? Não, todas as famílias da terra. Não é isso? Em ti serão abençoadas todas as famílias. Só que esse entendimento, esse conceito, essa verdade, consistia no mistério. Não se sabia disso. Olha o versículo 2 do capítulo 3 de Efésios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação, da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Versículo 4. Pelo que quando ledes, podereis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O Evangelho, portanto, ele tem uma abrangência a todo o mundo. E é por esta razão, vamos voltar agora para Gálatas, que Paulo começa o versículo 23 de Gálatas 3,
com uma frase, ou com uma frase mesmo, um tanto estranha para a maioria dos cristãos, que talvez não possam compreender. Mas antes que viesse a fé. Então, houve um tempo em que a fé não havia o quê? Vindo. Essa fé a que se refere não é a fé subjetiva do seu coração, porque é lógico que antes de Cristo, todos que vieram antes dele, muitos creram. É o caso de Abel, é o caso de Sete, é o caso de Noé, é o caso do próprio Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Davi, de Salomão e tantos outros. Agora, essa fé a que se refere, antes que viesse a fé, é a fé do Evangelho. É a fé na pessoa de Cristo. Olha aqui o capítulo 3 de Gálatas, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Portanto, fica muito claro, a partir dessa leitura, que essa dispensação que se abre com a morte e ressurreição de Cristo é a dispensação não somente da graça, mas de quê? A dispensação da fé. É o período em que qualquer pessoa, onde quer que ela esteja, independentemente de ter laços sanguíneos com Abraão ou não, de ser descendente de Abraão na carne ou não, por meio da fé, ela se torna uma herdeira da promessa. Ela agora se associa aos que outrora estavam nesta promessa. Ou seja, essa promessa se torna disponível a quantos, por meio do Evangelho, crerem na pessoa de Jesus Cristo. Então, é uma dispensação da fé. Versículo 23 de Gálatas 3. Mas antes que viesse a fé. Então, o apóstolo Paulo aponta para um tempo anterior a esta dispensação. E qual era então a dispensação anterior à fé? A dispensação da lei. Então fica claro que antes que viesse a fé, havia o quê? A lei. Então observa que a lei, ela foi colocada antes da fé. Com qual objetivo? Aí nós vamos nos lembrar do estudo da semana passada, quando diz aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Então, o que eu espero que os irmãos consigam enxergar é que a Escritura nos propõe uma leitura do tempo em dispensações. Então, de Adão até Moisés, não havia a lei. Então, é a dispensação sem lei. De Moisés a Cristo, nós temos a dispensação da lei. De Cristo em diante, a dispensação da graça ou a dispensação da fé. Para os irmãos não ficarem assim inseguros nesse entendimento, vamos fazer a verificação aqui em Romanos capítulo 5. Só para os irmãos se certificarem e terem total segurança do que estamos dizendo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Leia entendendo o que está sendo dito. Porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Quem é este homem a que se faz referência aqui que por ele entrou o pecado no mundo? Adão. O pecado entrou em Adão. Versículo 13. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há. Então os irmãos concordam que havia um período entre Adão e a lei, chamado um período em que não havia lei? Tem na sua Bíblia escrito isso? Sim ou não? Olha direitinho, para os irmãos entenderem, porque isso aqui são coisas muito profundas. São questões que estruturam toda a doutrina de Deus na Escritura. E é por falta desse entendimento que hoje se vive uma confusão religiosa. Porque quando você fala para um cristão,
até mesmo para um pastor, acerca da fé, da graça e da lei, por que se traz uma discussão tão grande em torno de um assunto tão simples como esse? Lógico, porque não se oferece tal entendimento ao povo de Deus. Então fica muito claro o versículo 13. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. E agora o versículo 14 vai delimitar exatamente que período é esse que não havia lei. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, embora o pecado não fosse levado em conta, porque não havia lei, entretanto havia o quê? A morte. Então você tinha aí, de Adão até Moisés, havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta quando não há lei. Portanto, vamos entender que de Adão a Moisés é a dispensação quando não havia a lei. Perfeito? Isso está em completo acordo. Os irmãos poderão abrir aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, quando mais uma vez será dito isso. Olha, capítulo 1, versículo 17 de João. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então, de Adão a Moisés não havia lei. Agora, a lei foi dada por intermédio de quem? De Moisés. Ora, se a lei foi dada por intermédio de Moisés, havia lei em Adão? Havia lei em Abel? Em Caim? Em Sete? Em Enos? Não, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então, coloque aí, grava no seu coração, na sua mente, que de Adão a Moisés é uma dispensação em que não havia lei. De Moisés em diante, começa a dispensação da lei. Por isso diz aqui no capítulo 1 de João, versículo 17, a graça e a verdade vieram por intermédio de quem? A graça e a verdade, sim, a graça e a verdade enquanto dispensação. Em Cristo Jesus começa a dispensação da graça, a dispensação da realidade, quando nós lemos aqui em Gálatas, que é a dispensação da fé. Aí vem um grande argumento de alguém. Então não havia graça e nem fé antes de Jesus Cristo? Aí nós vamos entender que do ponto de vista dispensacional, a fé não era algo que era distribuído e entregue a todos, enquanto a fé do Evangelho. A fé do Evangelho foi pré-anunciada a Abraão. O que é pré-anunciada? Foi anunciada de antemão a Abraão, que passou a Isaac, passou a Jacó, que estava ali no povo de Israel, mas ela estava contida na forma de sombras e figuras. O regime não era o regime da fé, o regime era o regime da lei. Ou seja, como Deus se relacionava com o povo de Israel? Baseado na lei. Como nós vimos semana passada, quando Deus fez o pacto do Sinai, Deus colocou claramente ali as condições do pacto do Sinai. Se houvesse obediência, eles colheriam bênçãos em troca. Se houvesse desobediência, eles colheriam maldições. Não tinha meio termo. Mas de repente o apóstolo Paulo então vem nos ensinar. Vamos voltar para Gálatas capítulo 3, versículo 23. Ele fala acerca da fé enquanto dispensação que haveria de vir. Trata-se de uma dispensação na qual Deus se relaciona com o homem por meio da fé. Por isso que a fé, ela é muito importante no nosso relacionamento com Deus. Então, continuemos. 3:23. Mas antes que viesse a fé, como era então a situação? Como era a condição do povo antes que viesse esse período da fé e da graça? 23. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Aí o apóstolo Paulo usa a figura do aio, né, do pedagogo, de uma ama,
de um professor, aquele a quem era entregue uma criança aos seus cuidados. No tempo antigo, os gregos entendiam que, por exemplo, quando nascia uma criança, ela tinha que ser colocada sob os cuidados de um professor. Hoje o pai coloca no jardim de infância, não é? A jardim de infância, depois vai para o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, tem a escola ali que nós colocamos nossos filhos, tem a creche. Mas no tempo antigo não tinha as escolas organizadas como se tem hoje em dia. Então o pai contratava um pedagogo, que fosse uma ama, que fosse um curador, que fosse um esteio, alguém que ia tomar os cuidados daquela criança e ensinar-lhe os rudimentos do mundo, os rudimentos do conhecimento, até que ela pudesse atingir uma idade madura e ela pudesse então seguir adiante sem o cuidado dessa ama, deste aio, deste pedagogo. Por isso que diz que antes que a fé viesse, nós estávamos sob a tutela, sob a guarda da lei e nela encerrados. E aqui nós agora começamos a entender um pouco o que Jesus explica naquela parábola do bom pastor em João capítulo 10. Irmãos, lembram que ali Jesus contou uma parábola dizendo acerca de um aprisco em que estavam as ovelhas. Ele diz, olha, eu sou o bom pastor vai até o aprisco e ele vai lá então chamar as ovelhas pelo seu nome e vai conduzi-las aos pastos verdejantes. É a parábola do bom pastor, João capítulo 10, em que nós encontramos aquela referência que o diabo veio somente para matar, roubar e destruir. Então vamos entender o contexto dessa parábola. Jesus chegou no templo e à porta do templo ele ali encontrou um cego de nascença, João capítulo 9. Vamos entender essa história, o contexto, a explicação de Cristo, para entender o que Paulo quer dizer sobre a lei enquanto uma tutela, enquanto um aio. Jesus curou aquele cego, colocou lodo nos seus olhos, mandou lavar no tanque de Siloé, e agora aquele cego foi lá e lavou seus olhos no tanque e voltou vendo. Quando ele volta, ele não encontra mais Jesus. Na verdade, ele não sabia que era Jesus, que ele estava cego. Ele foi lavar os seus olhos, quando ele volta, aí ele vai ao templo, ele é levado ao templo, e ali começa uma grande discussão em torno da cura do cego, porque aquele dia era um dia de sábado. E aí os fariseus e escribas não podiam admitir que alguém tivesse feito lodo e tivesse aplicado nos olhos do cego, tivesse feito andar até o Siloé e tivesse ali feito ele tomar um banho. Ou seja, eles achavam que o sábado era tão sagrado que agora o cego simplesmente tinha que recusar a cura para não transgredir o sábado. Vamos imagine só como que os homens criam cativeiros sobre os homens. E aí naquela discussão toda, chegaram a dizer que Jesus Cristo então era um transgressor, porque ele não guardava o sábado. E aí acabaram expulsando o homem que outrora era cego, que agora estava curado, e agora sai o homem do templo expulso. Pensa só numa tristeza de uma pessoa dessa. Como geralmente alguém, quando é expulso de uma denominação, de uma igreja, ele se entristece, porque fala, poxa, me expulsaram, eu não posso mais ficar aqui. E isso é certo, porque lugar de templos é lugar de cegos. Se o cego agora não era mais cego, mais do que natural que ele não tinha que ficar dentro de templos. Agora, não confunda o que eu estou dizendo de templos com o congregar. E há uma confusão em torno disso. Quero que os irmãos entendam que, quando eu falo de templos, eu me refiro a todo aquele modelo do Antigo Testamento de se considerar que aquele lugar é um lugar sagrado, de que lá tem uma pessoa especial, consagrada, melhor do que a outra pessoa, que assume uma função de sacerdote. Como hoje em dia os crentes chegam num lugar, eles dizem assim, aqui é a casa de Deus. Ah não, aqui não é a casa de Deus, aqui é um galpão, apenas um galpão industrial. Poderia ser qualquer coisa que não fosse um lugar de reuniões. E aí chega lá, olha para o pastor, eles pensam o quê? Não, o pastor é o homem de Deus, é o homem consagrado, é o homem ungido. Tanto é que o pastor rouba, o pastor adultera, o pastor ele pinta e borda, e se alguém falar alguma coisa que eles dizem, não toque no ungido de Deus. Quer dizer que o pastor é ungido de Deus. E os membros são o que de Deus? Não são ungidos de Deus? Afinal, o que quer dizer a palavra cristão? Quem sabe o que significa a palavra cristão? Que crê em Cristo. Sim, mas cristão vem de qual palavra? Cristo significa o quê? Ungido. E o cristão então é o quê?
Ungido, você é ungido. Se você é um cristão, você é ungido. Se você não é ungido, também não é um cristão. Então, nesse caso, essa ideia de lugar sagrado, de homens que são ungidos em detrimento à assembleia, que não é sacerdote de Deus, e que agora deve viver em função de um sistema mediador de homens, entre homens e Deus. Então, é essa visão de templos que a Bíblia condena. Até porque quando a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, perguntou para Jesus Cristo dizendo: onde devemos adorar? Em qual templo devemos nós adorar? Em Jerusalém ou em Samaria? Aí Jesus Cristo claramente, ele quebrou essa ideia dizendo: vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não no templo de Jerusalém, muito menos no templo de Gerizim, que dirá no templo do Brás. Ele diz: adorará o Pai em espírito e em verdade. Você agora compõe esse templo do Espírito Santo. O templo de Deus agora é vivo, é orgânico. E por mais que o povo de Deus se reúna, seja num galpão, seja numa casa, seja numa praça, seja onde quer que esteja, ele se reúne ali para orar, para cantar, para receber o ensinamento, mas o fato é que todos constituem um reino de sacerdotes. Não existe mediador entre você e Deus, senão Jesus Cristo. Não tem pastor, não tem padre, não tem apóstolo, não tem missionário, não tem profetisa, não tem o que mais? Bispo, o que mais? Reverendo, patriarca, papa, arcanjo, nada disso. Todos os que creem, eles têm acesso livre, plenamente livre a Deus. Então aquele cego, quando foi expulso do templo, por falta da compreensão do significado de tudo aquilo que ocorria, ele deve ter ficado muito triste. Mas diz a Escritura que logo ele se encontrou com Jesus. E quando encontrou-se com Cristo, Jesus então começou a contar-lhe uma parábola. A parábola visa explicar, ou a explicação dos últimos eventos. Do cego que vivia no templo, que fora curado, que fora expulso e agora saía do templo. Jesus disse: olha, eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Aí ele diz: as minhas ovelhas, elas estão no aprisco. Elas estão guardadas dentro de um curral. Aprisco é o mesmo que curral. A palavra aprisco é uma palavra bonita, né? Poxa, mas eu queria tanto estar dentro de um aprisco. Inclusive, tem até uma igreja evangélica que eu vi lá no Gama, salvo engano, chamada Igreja Evangélica Aprisco do Senhor. A pessoa não deve saber que aprisco é um curral que fede, que as ovelhas ficam ali apertadas, e ali elas fazem o cocôzinho delas, fazem o xixizinho delas, e ali elas ficam em cima daquele feno molhado, uma empurrando a outra, pisando na outra, comendo no coxo, aquela comida pouco, aquela comida escassa. Mas Jesus disse que havia um aprisco, um curral, no qual as ovelhas estavam. Em seguida ele diz: eu sou a porta do aprisco. Ou seja, se ele é a porta, aquelas ovelhas estavam dentro do aprisco, porque elas entraram por meio de Cristo. Como é que elas poderiam entrar por meio de Cristo? Ora, elas entraram no aprisco em razão da esperança que elas tinham no Messias vindouro. Este aprisco é o aprisco da lei, é o aprisco do judaísmo. Ou seja, foi um meio que Deus se utilizou para guardar, como uma ama faz com uma criança, que fica no pé, guardando, pegando com a mão, explicando, zelando, protegendo, até o dia que o menino cresce e fica homem grande, fica maior de idade e pode viver por si mesmo. O curral serviu para guardar, proteger, mesmo que de uma maneira escassa, até o momento em que o Messias viesse. Até o momento em que a fé chegasse, até o momento em que a promessa fosse se cumprir. Jesus falou que as ovelhas, elas entraram pela porta no aprisco, mas que chegou o momento de elas saírem do aprisco. Por isso ele diz: eu chamo
as ovelhas pelo seu nome. Elas ouvem a minha voz, eu as conheço, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Diz mais, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Olha o que ele diz, entrará e sairá e achará pastagens. Qual que é a ordem? Cristo é a porta. É entrar e sair. Já ouviram dizer que nós temos que sair pela porta que é Cristo? Aqui, né? Você já ouviu aqui, né? Porque em todo lugar diz, não, Jesus é a porta, temos que entrar. Aí, peraí, entrar para onde? Não, entrar para o céu. Não. A Bíblia fala, a porta é para entrar no aprisco. E essa porta é para sair do aprisco. No caso, do ponto de vista histórico, dispensacional, seria assim. Deus colocou o povo de Israel para entrar para a era da lei por meio de Cristo. Quando eles entraram para essa época da lei, para viverem sob o regime da lei, eles entraram em razão da esperança que é Cristo. Estão lá vivendo num curral. A lei é um curral apertado. É mal cheiroso? É. Tem pouco alimento? Tem. Mas protege. Guarda. É como uma ama que fica ali, um escravo cuidando da criança. A criança é o herdeiro. Só que ele não tem liberdade. Ele não pode fazer uso da liberdade que teoricamente como filho ele tem. Não pode fazer uso da herança, não pode gastar a riqueza. Fica ali debaixo de um regime, de um cuidador, de alguém que lhe protege até o momento em que ele fica maior de idade. Aí no caso vem Cristo e agora ele diz, olha, chegou o momento de as ovelhas ouvirem a minha voz e saírem do aprisco. Do ponto de vista, portanto, dispensacional, quando veio Moisés, o povo entrou para o aprisco. Quando veio Cristo, o povo deveria sair do aprisco. Um dos temas principais da carta de Paulo aos Gálatas é a liberdade em Cristo. É o libertar-se desse cativeiro, desse aprisco. Lógico que nem todo mundo está apto a compreender de primeira mão, às vezes você fica confuso, será que é isso mesmo que significa? Mas logo você vai perceber que a carta, ela claramente nos fala sobre essa libertação que nós recebemos em Cristo, libertação da lei. Agora, do ponto de vista da experiência, nós também passamos por algo bem semelhante. Nós nos convertemos a Cristo, talvez no princípio da nossa infância espiritual, quando você se converteu a Jesus Cristo, quando você decidiu no coração seguir ao Evangelho, quando você ali deu os primeiros passos, é provável que você tenha entrado num aprisco da religião. E você ficou ali prisioneiro, se não da lei de Deus, da lei de homens, que criaram um tanto de leis sobre você que não podia fazer, não podia olhar, não podia pegar, não podia mexer, não podia dançar, não podia virar, não podia comer, não podia fazer nada. Vocês lembram desse tempo? Que o pastor ficava de olho em vocês? E qualquer coisa que acontecia, ele tinha medo logo do pastor, porque o pastor ia expulsar da igreja, ia excluir, colocar no banco, colocar de prova. O pastor ficava, era uma perseguição, gente. Eu me recordo como se fosse hoje, quantas e quantas vezes nós não experimentamos sufoco na hora do culto. No meio do culto, passando na pregação, já falava o pecado do outro, dizia que Deus tinha revelado. E o pior, a gente sabia quem era a pessoa que tinha contado para ele. Mas quem é que vai discutir com o ungido do Senhor, né? E ali logo ele expulsava por pouca coisa. Não, o indivíduo foi numa festinha e dançou um pouquinho lá, ficou animado, dançou uma musiquinha. Pastor, fora da igreja. E aí, tomou um copo de cerveja que seja. Ou então, se você não der o dízimo, um mês que seja. Ou se você não obedecer ao pastor, obedecer. Tem que obedecer, é uma coisa muito séria. Né? Não basta seu pai e sua mãe, agora você arruma um pastor para mandar na sua vida. É por isso que as pessoas hoje, quando chegam aqui nesse ministério, elas ficam um pouco perdidas. Quem é que vai mandar em mim? Aqui ninguém vai mandar em você.
Alguém vai mandar em mim aqui. Quem é meu líder para mandar, para me perseguir, para poder ficar com um olhão grande em cima de mim, para me acusar? Ninguém vai fazer isso nesse ministério. Você vai compreender que aqui você é servo de Jesus Cristo. Ponto final. E se alguém puder te orientar, vai te orientar, mas a sua decisão é sempre sua. E quando você errar, você vai ter toda a orientação da palavra para você saber se erguer e continuar a caminhar, e não ser expulso e parar de caminhar. Só que as pessoas às vezes não estão preparadas para ser livres. Fica sempre procurando uma pessoa, um regime. Pastor, me dá uma regra para eu obedecer. Mas não tem regra nenhuma, não. Ame a Jesus Cristo. Leia a sua palavra. Você recebeu o Espírito Santo. Ele vai te conduzir, ele vai te orientar. Basta que você comece a desenvolver comunhão com Deus por meio do seu espírito humano e da palavra de Deus. Logo, logo, você aprendendo as verdades que libertam, as verdades que te ensinam acerca de Deus, aí você vai começando a aprender a caminhar. Você vai perceber daqui a pouco que se todo mundo parar de caminhar, ainda assim você vai continuar a caminhar, porque você aprendeu a caminhar sozinho. Porque você, independentemente de qualquer coisa ou pessoa, você é um sacerdote de Deus, você é filho de Deus, você tem o Espírito de Deus. Então Jesus ensinou claramente que chegaria o momento em que ele tiraria do aprisco as suas ovelhas e aí levaria para os pastos verdejantes. É onde você entende a comparação. Se as ovelhas estão nos pastos, elas estão em liberdade. Aí tem grama à vontade, tem espaço à vontade, tem água à vontade. Mas se ela está dentro do aprisco, está dentro de um regime, de um cativeiro. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em Gálatas, aproveitar esse momento, lá em Colossenses, desculpe-me, capítulo 2. E no final da reunião passada, de quarta-feira, o irmão Paulo fez a pergunta, uma pergunta como eu poderia colocar? Uma pergunta, tem a sua relevância, Por que as igrejas não pregam a graça de Cristo do modo como ele ouviu aquele dia? Por que as igrejas ainda pregam a lei? Foi a pergunta dele. E aqui nós temos uma resposta. Colossenses capítulo 2, versículo 8 em diante. Aprenda isso. Paulo diz assim, olha. Eu vou começar do versículo 1. A leitura, tá? Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Versículo 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo aqui? Primeiro, ele diz no versículo 1 que ele travava uma luta. Ou seja, há uma luta em prol da verdade. Há uma luta para que as mentes se esclareçam com respeito ao Evangelho. Há uma luta porque não somente há o problema da cultura, que as pessoas vão herdando um conhecimento errado acerca de Deus, isso vai se sedimentando no coração, no entendimento. Então tem que destruir todo esse entendimento, como também é uma luta contra os homens maus e perversos que querem manter as pessoas escravizadas do engano. Então ele diz assim, que ele travava uma grande luta. No versículo 2, ele diz que essa luta visava aos corações serem confortados e vinculados em amor, para que eles tivessem a forte convicção do entendimento. E tudo que nós queremos é que cada um de vocês aqui tenham a forte convicção do entendimento. Vocês tenham uma compreensão da verdade, essa compreensão seja clara, seja segura. Versículo 2, no finalzinho. E eles tenham toda a riqueza
da forte convicção do entendimento, para compreenderem o quê? Plenamente o mistério de Deus, Cristo. Então nós estamos falando de uma mesma coisa. Compreenderem esta dispensação, que era um mistério. Cristo era um mistério. Isso não havia sido ainda, não estava claro para os que viveram antes de Cristo. Isso era um mistério que só foi revelado nessa dispensação. Versículo 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então, o objetivo é que você tenha não somente a forte riqueza da convicção, do entendimento do mistério, mas para que você possa estar blindado contra toda sorte de engano, para que ninguém te engane com raciocínios falazes. Alguém poderia perguntar, pastor, que tipo de engano seria este que nós estaríamos correndo o risco? Olha o versículo 8. Cuidado, que ninguém venha a vos enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então ele está dizendo, cuidado para que ninguém venha a enredar vocês. O que é enredar? Tem alguma versão que torna essa palavra mais clara? Escravizar. Tem uma outra versão? Enredar, escravizar. Hã? Presa. Tornar-vos presa. Essa é a palavra literal, o sentido literal, e aqui o sentido simbólico. Essa palavra enredar traz a ideia de um pescador que foi lá no mar, seja lá onde foi, e ele colocou uma rede. E a rede ela é feita de nylon, né? Transparente, está lá na água. Aí vai o peixe lá passeando, tranquilo, e ele não enxerga aquela rede, porque se confunde com a água. Quando ele passa, aí ele percebe que algo o impede de continuar. Quando ele pensa em voltar, ele está o que agora? Enredado. Completamente preso, escravizado, aprisionado, seguro. Cuidado, o apóstolo Paulo diz, que ninguém vos venha a fazer presa de vocês. Como é que eles poderiam fazer de nós presa? Como é que ele poderia nos prender como um peixe é preso numa rede? Com filosofias, com sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ora, você estava vivendo escravo do pecado, tudo bem. Aí você almejava por libertação, caiu num aprisco evangélico, e aí a sua vida continuou escrava. Você continuou escravo de tantas coisas. Deixou de ser escravo das paixões para ser escravo dos caprichos dos homens. Que liberdade é essa? Então, o apóstolo Paulo está dizendo que o perigo que a igreja corre é de que ela seja enredada, ela seja feita escrava. Versículo 9. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo, você tem toda a plenitude. Se você tem Cristo, o que te falta? O que te falta se você tem Cristo? Cristo é propriedade de alguma religião? E do cristianismo? Cristo é propriedade da Igreja Católica Romana? É propriedade das igrejas reformadas? É propriedade das igrejas pentecostais, então? Não? Então das neopentecostais? Já sei. É propriedade do DEVAP. Para quem não sabe o que é DEVAP, é Ministério Apostólico de Volta à Palavra. É? Não. Se você tem Cristo, você tem tudo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, cuidado, porque essa verdade
tem levado muitos, mas são muitos mesmos, a uma vida egoísta, a uma vida de individualismo, a uma vida de independência. E isso consiste num grande pecado. Ou seja, o fato de nós termos Cristo como o nosso tudo, não significa que eu não dependa, não precise dos irmãos. E assim, mutuamente, nós precisamos uns dos outros. Não numa relação de escravidão, não numa relação de subordinação carnal. E aqui o texto vai explicar claramente como isso funciona. Versículo 10. Também nele, em Cristo, não somente nele habita a plenitude, como no 10 diz que nele estáis o quê? Aperfeiçoados. Aperfeiçoado no sentido que nele você está completo. Ou seja, em Cristo, você de nada mais precisa. Cuidado que nós não estamos nos referindo aos relacionamentos. Estamos nos referindo a qualquer coisa que procure completar a sua salvação, que não seja a própria pessoa de Cristo. Olha o versículo 10. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Só um detalhezinho nesse texto. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Primeira informação, havia um escrito de dívida. Perfeito? Era uma dívida que você tinha para com Deus. Esse escrito de dívida, ele era contra nós, porque ele exigia que nós fizéssemos algo, ou pagássemos algo para Deus. Aí diz então, esse escrito de dívida constava de quê? De ordenanças. Então, que escrito de dívida era essa? Era esse. Era a lei. A lei que constava de ordenanças, que dizia faça, 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 não faça, não faça e não faça. Aí quando você lê essa parte, tem muitos que concordam que seja a lei. Só que eles vão dizer o que para você? Mas essa lei aqui era a lei cerimonial. Aí eu pergunto, você sabe o que era a lei cerimonial? O que era a lei cerimonial? Quem sabe? Das festas. Mas o que significava isso, efetivamente? A lei cerimonial constava não de ordenanças. A lei cerimonial constava dos muitos sacrifícios em prol dos pecadores quando cometiam algum pecado. Então, quando alguém transgredia a lei que constava de ordenanças e que por isso nos era contrária ou era contra nós, este recorria à lei cerimonial, que era a seu favor, porque naquela lei cerimonial ele teria um cordeirinho que seria oferecido sobre o altar, para que assim os seus pecados fossem o quê? Cobertos. Então a lei cerimonial, ela era contra nós ou a nosso favor? A nosso favor, porque a lei cerimonial, ela oferecia o perdão. Então ela não era contra nós, ela era a nosso favor. A lei que era contra nós e que constava de ordenanças era exatamente a lei a qual se transgredia. Então aqui está falando que havia um escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças e que nos era prejudicial. Eu pergunto, a lei cerimonial nos era prejudicial? A lei do cordeirinho, para você levar e ter o perdão de pecados, nos era prejudicial? Não, essa aqui é a lei dos mandamentos. A lei que consta de ordenanças, de ordens. Ela foi removida. Olha na sua Bíblia.
Versículo 14. Removeu-o inteiramente. Toda a lei foi removida, encravando-o na cruz. Quando Cristo morreu, ali estava sendo encravada a lei. Estava se encerrando o regime da lei. Versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Pastor, você estava lá no aprisco, na escravidão. O que você faz em Colossenses? Olha o versículo 16. Ninguém, pois. Esse pois, ele quer dizer o seguinte: diante dessa verdade, de qual verdade? Que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Diante dessa verdade, de que em Cristo você está aperfeiçoado, ou seja, em Cristo você está completo. Essa completude diz respeito àquilo que você recebeu pela fé, mediante a morte de Cristo. Ou seja, você foi sepultado juntamente com Cristo. Você ressuscitou juntamente com Cristo. Ele perdoou todos os teus pecados. Ele te deu vida. Você fala assim, mas e a lei? Ele encravou-a completamente na cruz. Acabou. Você não deve mais nada. Você não é mais devedor. Você não é mais um endividado para com Deus. Ele já pagou toda a dívida. Ah, mas e o diabo e os principais potestades? Ele os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Você pode enumerar. Diante da verdade, primeiro, de que Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude. 2, que em Cristo você está aperfeiçoado. 3, que em Cristo você está circuncidado. 4, que em Cristo você foi sepultado. 5, que em Cristo você foi ressuscitado. 6, que em Cristo você recebeu vida. 7, que Ele perdoou todos os teus pecados. 8, que Ele destruiu, que Ele baniu, que Ele encerrou, que Ele pagou todo o escrito de dívida que era contra nós, encravando-o na cruz. E 8, que Ele destruiu e expôs à vergonha os principados e as potestades. Tudo isso está aqui dentro desse pois. Ninguém, pois. Esse pois é tudo isso. Porque ele explica uma verdade em razão da primeira verdade. Ou seja, a verdade que ele vai expor no versículo 16 só é verdade absoluta em razão da verdade então apresentada. Entenderam? O pois, ele faz essa ponte, a verdade apresentada em face de tudo o que Cristo é e de tudo o que Ele fez por você, ninguém, pois, vos julgue. Porque de repente vai aparecer alguém te julgando. Mas você não pode estar salvo porque você está fazendo isso. Olha, mas como é que alguém pode dizer que eu não estou salvo porque estou fazendo isso? Se Cristo, ou se em Cristo, habita completamente ou a plenitude da divindade. Se nele eu estou circuncidado. Se nele eu fui sepultado. Se nele eu ressuscitei. Se nele eu estou circuncidado. Se ele perdoou todos os meus pecados. Se ele encravou a lei na cruz. Se ele já expôs principados e potestades ao desprezo eterno. Como é que alguém pode simplesmente me julgar? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, são os elementos da lei. Porque tudo isso de que costumam te julgar, ou daquilo que querem te julgar, tem sido sombra. Ele está explicando, entendam que toda a lei, tudo aquilo que a lei oferecia ao povo, tudo aquilo que ela propunha ao povo, era apenas uma sombra. Tudo isso tem sido sombra. Pastor, a Bíblia usa as linguagens que eu não entendo. Sombra, o que é sombra? Ora, sombra é sombra. Sombra é uma sombra.
Aí, para você poder entender o que ele quer dizer com sombra, basta você imaginar que, vamos colocar aqui um corpo, certo? E então você projeta uma luz nesse corpo. E a luz, então, ela vai chegar no corpo. Ela não pode passar pelo corpo, então ela vai passar pelo lado do corpo. Mas como ela não pode passar pelo corpo, aquele corpo vai projetar uma imagem no chão em que não há luz, não é isso? A sombra não é a ausência da luz? A luz não está batendo? Então, essa sombra vai projetar aquele corpo. Mas aquela sombra é o corpo? A sombra é a realidade? Quando você fica ao sol e aquela luz do sol bate em você, não projeta a sua sombra? Aquela sombra é sua, mas não é você. E nem manifesta você. E nem traduz exatamente aquilo que você é. Primeiro porque a sombra sequer pode delinear os traços do seu rosto, seus lábios, seus olhos. Não pode. É aquela coisa escura, né? Aquela coisa sem nenhum desenho de fato ali, nada específico. Segundo, que não pode traduzir o seu cheiro. Não pode traduzir seus sentimentos, seus pensamentos, seu coração, sua alma, seu espírito. Ou seja, a sombra é a coisa mais sem futuro que existe, porque ela pode enganar alguém, olhando para ela, achar que é uma realidade. E o pior, quando a sombra muda de posição, a sombra desaparece. A sombra não é nada. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou novo sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Alguém fala assim, pastor, então se a lei ela é uma sombra, então ela é uma sombra de quê? Aí o texto continua dizendo, porém, o corpo é de Cristo. A lei era apenas a sombra de Cristo. Por isso que agora, vindo Cristo, eu estou nele, eu não vou ficar mais no aprisco da lei. Só que agora os homens querem que eu continue no aprisco da lei. Os homens querem que eu continue escravizado dentro de um curral, com as suas ordenanças, com o seu cativeiro. E Cristo disse, não, mas eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. É esse Cristo que é essa porta, e por meio dele que nós somos libertos, portanto, da lei. Bem, mas havendo Cristo nos libertado da lei, há homens que querem nos julgar, baseados não em Cristo, mas baseados na lei. Eles não querem saber o quanto de Cristo você tem. Eles não querem saber o quanto de Cristo você recebeu. Eles querem saber o quanto da lei você cumpre. Ninguém, pois, vos julgue por essas coisas. 17. Porque tudo isso tem sido sombra, o corpo, porém, é de Cristo. 18. 2:18 de Colossenses. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. O que é árbitro? Juiz. Tem lá o juiz de futebol, né? É o árbitro. Aí ele vai dizer quando tem que parar, quando tem que chutar. Ele vai falar se foi gol, se não foi. Ele vai decidir tudo. O que ele decidir, mesmo se não for a verdade, vai prevalecer, porque ele é o árbitro. De repente a Bíblia fala, ninguém se faça árbitro contra vós outros. E o pior, quando aparecerem pessoas querendo nos escravizar, querendo ser o nosso árbitro, querendo ser o nosso governo, querendo ser o nosso juiz, eles o farão baseados em quê? Versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. É muita humildade. É homem de oração, de jejum. Coisas que vocês não são, eu sou. E aí ele é uma pessoa piedosa. O semblante é totalmente descaído, de tanta tamanho do bucho. Pretextando humildade. Aí diz mais, e que mais? Pretextando humildade e culto dos anjos. Aí se os irmãos lerem os comentários, os irmãos verão que alguns comentaristas dizem que seria uma espécie de
culto que eles prestavam aos anjos, dizendo que naquele tempo, em razão do gnosticismo, se apregoava uma espécie de culto aos anjos, que cantavam para os anjos, como se fosse cultuar, ao invés de cultuar a Deus, cultuar aos anjos. Mas o texto diz culto dos anjos. Ou seja, essas pessoas, elas queriam ser árbitras contra os outros com o pretexto de ser humilde, com o pretexto de que essa pessoa, ela tinha visões de anjos, ela tinha aparições de anjos, ela conversava com os anjos. E alguém fala, mas por que eu não vejo esse anjo? E é só você que vê anjo e eu não vejo anjo? Não é porque eu sou uma pessoa tão espiritual que eu tenho contato com eles. Ou seja, a visita dos anjos a mim é um louvor que eles prestam à minha santidade. Quem já viu anjo aqui? Não levanta a mão, não. Não, vai aparecer, vai fazer, eu vi um anjo. Hein, quem viu anjo aqui? Sabe por que vocês não viram anjo? Porque vocês são pecadores, vocês não se consagram. Agora você começa a se consagrar, jejuar, orar, glória a Deus. Aí daqui a pouco você está vendo anjo. Aí vai dizer que você vê anjo, sabe por quê? Porque você chegou a um nível de santidade, de comunhão, né, de intimidade. Essa palavra é muito, muito comum, né? De intimidade com Deus, que os anjos agora estão aí igual barata na sua casa. Né? Todo lugar que você vai tem uma barata, ou melhor, tem um anjo. E isso seria uma espécie de quê? Culto dos anjos. Ou seja, a presença dos anjos é um cultuar, um prestar culto à sua santidade, à sua humildade, à sua devoção. Pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em quê? Olha a Bíblia aí, 2,18 Colossenses, baseando-se em visões. É porque eu vi, porque Deus me mostrou, Deus me revelou. Quem já viu isso aqui? Acho que por aqui em Brasília não tem essas coisas, não tem? Tem? É? Não tem? Tem essas coisas? Não, porque Deus me mostrou, Deus me revelou. Aí fica a igreja toda olhando para aquela pessoa, admirando o homem de Deus, a mulher de Deus, e coisa extraordinária. Não pode nem tocar, porque Deus pesa a mão. Tudo isso a pessoa usa como pretexto para mandar na sua vida, para te conduzir, te governar, te acusar, te manter cativo, escravo, prisioneiro, na rede da sua lei. Tais pessoas, versículo 18, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado. Essa pessoa está cheia, está cansada, está inchada, sem motivo algum na sua mente carnal. Na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Essas pessoas têm um pretexto, as pessoas estão enfatuadas, e elas não retêm a cabeça, não estão debaixo do governo de Cristo. Estabeleceram os seus próprios governos, estabeleceram o seu próprio domínio, o seu próprio reino, a sua própria igreja. Essa igreja é minha. É por isso que você está mandando as pessoas desse jeito, porque você se assenhorou das ovelhas de Jesus Cristo. Por isso que em João capítulo 10, quando Jesus vai falar sobre aquele homem que foi expulso do templo, falou assim, olha, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Eu vim tirá-las do aprisco e levá-las para patos verdejantes. Agora, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Lá não diz o diabo. Então não coloque palavras na Bíblia. O ladrão vem somente para matar. Mas quem é o ladrão?
Aí João 10 responde: é o mercenário, é aquele que trabalha pelo salário do mês, é aquele que não é pastor, é aquele que rouba as ovelhas de Deus e diz que as ovelhas são dele. Não, porque vocês são minhas ovelhas, mentira, são ovelhas de Jesus Cristo. É certo que tem muitos pastores que estão nessa condição por pura ignorância, por puro desconhecimento. Existem, são poucos, mas existem ainda aqueles que ainda mantêm essa situação porque não aprenderam, porque só aprenderam deste modo. Mas é certo que há muitos que fazem isso conscientemente. E o fato também de fazer inconscientemente não justifica o que fazem. De todo modo, consiste isso num grande erro. O versículo 20 diz: se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, aí Paulo pergunta: por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Aí eu pergunto para vocês, olhem para mim. Numa boa, de coração, vocês ainda estão sujeitos e subordinados e subordinando-se a ordenanças? Estão ainda vivendo sobre essas ordens? Quais, pastor? Quais ordens? Está aqui, ó. 2 pontos, versículo 21. Não manuseeis isto. São Moisés? Não manuseei. Não. Não. Ei! Você está me ouvindo, pastor Moisés? Eu acho que eu vou ter que disciplinar o Moisés. Não manuseeis. Não manuseeis isto. Está ouvindo, José? Obedeça. José fez: não, calma, está tudo bem, não estou manuseando nada. Não manuseeis isto, vírgula. João, não proves aquilo. Não prove. Não. Pecado. Aí João fala: não, mas eu estou em Cristo. Nele eu estou. Não proves. Ordenanças. Continuando. Não toques aquilo outro. Aquilo outro. Lucas, não toques aquilo outro. Não toques. Está ouvindo? O Lucas está tão vacinado. Não estou ouvindo nada. Então, olha o que ele está dizendo, pessoal. Atenção. Por quê? É a pergunta. Se você morreu com Cristo, se você está unido a Cristo, para os rudimentos do mundo. O que são os rudimentos do mundo? São os primeiros conhecimentos. Na verdade, pode até falar que esses rudimentos aqui são as palavras de Deus. Eu não disse a palavra de Deus, mas são as palavras de Deus ditas na lei, que eram como o balbuciar de uma criança. Porque a palavra rudimento, a raiz da palavra rudimento, quer dizer o balbuciar de uma criança. Uma criança que começa a aprender a falar. E aí ela vai ali tentando falar as palavras, mas não sai direito as palavras, nem as sílabas, nem as vogais, nem as consoantes, e ele vai naquele falar meio que só a mãe entende. É um falar da infância. Porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pastor, o que você me sugere? Eu sugiro que hoje mesmo você possa receber em Cristo a sua liberdade. Você é discípulo de Cristo. Entenda-se como discípulo de Cristo. Isso não deve gerar nenhum tipo de orgulho, nenhum tipo de rebelião, nenhum tipo de independência, nenhum tipo de autossuficiência, mas um coração submisso a Deus e a sua palavra, como quem diz: a partir de hoje eu quero ser um autêntico servo de Cristo. Aí você vai descobrir por que você fazia tanta coisa escondida das pessoas, da igreja. Por exemplo, quando eu era adventista, eu já fui um tempo adventista no passado, né? Quantas vezes eu entrei num mercado depois do pôr do sol? Só que eu entrava com medo de ser visto por alguém.
O sol na sexta-feira se pôs, não posso mais comprar nada. Só que como é que não vai comprar nada? Você está precisando de um negócio para poder acabar de fazer. Aí você entrava escondido. E o pior, de repente você via ao longe alguém que também estava se escondendo de você. Aí você fazendo de tudo para ele não te ver, e ele fazendo de tudo para você não vê-lo. Que bobagem é essa, pessoal? É a escravidão. Bastaria você falar assim: e aí, irmão, tudo bem? Ó, você finge que não me viu e eu finjo que não te vi. Pronto. Menos mal, né? Mas não. Ambos se viam e fingia que não via. Aí no outro dia se encontravam no culto e um olhava para o outro, mas ninguém dizia eu te vi. Ninguém, mas o olhar dizia eu te vi, mas a boca não dizia. Que escravidão danada é essa? Hã? Meu Deus do céu. Lembrei de uma história aqui, deixa para lá. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Essas coisas vão passando, o tempo vai passando, e você vai crescendo, e você vai abandonando essas coisas. Versículo 23 diz: tais coisas com efeito tem aparência de sabedoria. Ou seja, a pessoa que vive esses regimes, essa santidade, e fala assim: não, nós temos que nos santificar. Santificar. Aí cada um inventa a sua santificação. Os únicos que para os crentes não são santificados são os católicos. Né? Porque eles não se santificam em coisa nenhuma. Né? Católico é católico. Católico é católico. Agora o crente não. O crente ele não pode, ele tem que se santificar. Ele tem que ser diferente. Mas não é diferente no coração. É diferente nas roupas, no cabelo, né? No jeito de andar, no jeito de comer, no jeito de vestir. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Você vê aquela múmia. Você vê aquela monga. Você fala assim: que santidade. Uma pessoa não apara nem as pontas do cabelo, é muita santidade. Aqueles suvacãos, cabelão. Porque não é pecado, né? Tem uns que os dentes estão cheios de coisas, parece canjica. Tão santo que não escova os dentes, porque fica no monte 40 dias no monte, orando, jejuando, e os dentes as canjicona. Santidade. Aí você fala assim: olha, ali é homem de Deus, ali é mulher de Deus, tem aparência de sabedoria. Aí você chega nos irmãos dessa igreja, me dizem aqui, aí está lá o irmão lá de bermuda, de camiseta regata, fala: não, esse irmão não está com nada. Ele não está com nada. Hein? Por que não está com nada? Não, porque onde já se viu pastor de bermuda? Quem já viu? Não perde a graça não, irmãos? Hã? Se chegar assim e ver um irmão no clube de bermuda, de camiseta regata, você fala assim: tem graça nenhuma. Pastor bom é pastor de terno, de gravata, aquele calorzão, com a Bíblia na mão, toda suada. Aquele bafo de quem não escova os dentes, só de oração. Que ora cuspindo em você. Que ora gritando. Aí você, poxa, isso é que é homem de Deus. Aparência de sabedoria. Aquela aparência de santidade. Você vê um pastor de regata, você vê sem camisa piorou, né? Ixi. O que foi, pastor Moisés? Você está sorrindo de quê? Ah, está lembrando do passado. Ou é do presente? Vocês estão entendendo, pessoal? Perde a graça. Perde a graça. Há muito tempo que eu abandonei paletó. Eu comecei a engordar demais, o pescoço foi engordando, foi engrossando. Como é que coloca uma gravata num pescoço dessa largura, irmãos? Como é que tem cabimento? Apertado, um calor danado, e você aqui, nem o botão fecha, ó, não fecha. Como é que eu vou colocar uma gravata num pescoço desse e ficar aqui para ficar bonito na frente de vocês? Não, não vou não.
Não, um dia me chamaram para fazer um casamento. Aqui no ministério. Eu falei, eu vou, ué. Não falei nada, porque a pessoa deve saber como é que eu sou, né? Eu não venho cá domingo de gravata. Cheguei lá sem gravata. Igual aqui eu tô. Todo mundo de gravata no casamento. E eu sem gravata. E a gente falava, meu bem, todo mundo de gravata. Falei, eu sou livre. Eu sou livre. Quem é que vai impor uma regra que eu tenho que ir para o casamento de gravata? Por que eu tenho que ir para o casamento de gravata? Qual é o motivo? Me dê uma razão. Não, porque todo mundo vai. É problema de todo mundo. Eu não vou. Não, mas você que vai oficiar, você que vai celebrar. Falei, sem gravata. Sem gravata. Eu ainda fui de terno ainda. Não, já foi uma coisa boa. Porque estava um calor. Outra vez fui para um casamento também. Aí eu fui sem gravata de paletó. De dia. Domingo de manhã. Não, era um sábado de manhã. Numa chácara. Aí colocaram uma tenda no meio do sol. O povo, tudo, aquelas mulheres gordas, com aquele vestido amarrado, aquela cinta, andando, toda travada, né? Não podia nem sentar, porque podia rasgar o vestido. Os homens tudo de paletó e gravata, ainda colocava por dentro aqui, aqueles coletes, paletó e tudo e tal. Eu cheguei lá só de paletó e sem gravata. Quando eu comecei a ministrar aquele calorzão, falei, dá licença, por favor. Aí tirei o paletó também. Hã? Vai tirar foto? Não, pode tirar. Você quer tirar foto da roupa ou de mim? Não é não? Por que tem que ser essa escravidão? Por causa da aparência. Tudo é aparência. E o pior, que no final não vale nada aquela aparência. Que tá, a maioria, 99,99, estão mentindo. Ali tem casal sorrindo para a foto. Obrigado. Ou não tem? Ali tem gente que não gosta da noiva. E aí vai tirar foto com a noiva, tem que sorrir para a foto. Sorria. Mas se você não gosta, vai sorrir por quê? Não, porque a convenção manda. Hã? É. Gente do céu. Se tem lugar que tem maior falsidade, é casamento e velório. É onde a falsidade ela se revela. Mesmo assim, que o indivíduo nunca foi na casa do defunto. Um dia ele falta morrer, mas não sei por que você está chorando tanto pelo defunto. Você não ia na casa dele, nunca se preocupou com ele. Nunca perguntou se ele precisava de alguma coisa. Aí no dia que morre, vai lá. Tá bom. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade. Aí vem essa expressão aqui, que é a expressão típica do movimento cristão evangélico pentecostal. Rigor ascético. Pensa num rigor. Pensa num rigor. Vão passar um dia na chácara, as irmãs, tudo aqueles vestidão, aquele calorzão. Não, irmã, veste uma bermuda. Não, não pode vestir, não pode. É muita santidade. Aquele calorzão, aquele cabelão. Gente, chega sua aqui. Mas é aquela coisa, é o rigor ascético. Não pode vestir outra roupa, não pode pegar nisso, não pode tomar isso. Aquele calorzão. Aí vem com aquele suco de uva. Meio-dia, um copão de suco de uva quente. Del Valle. Doce. Calorzão. Bem, tais coisas, todavia, não têm, e aqui eu digo categoricamente, não têm valor algum. Nenhum, pastor, nenhum valor. Contra a sensualidade, contra as obras da carne, essa natureza pecaminosa. Você pode estar com um vestido, com uma burca, mas o coração está com inveja, com maldade, com hipocrisia, com mentira, com fofoca, contenda, ciúme, maldade, impureza. Ou seja, essas coisas não dão conta da sua carne, não mudam aquilo que você é na sua natureza, não tem valor algum, absolutamente. Por isso que o mundo está como está,
sobretudo o mundo cristão evangélico. Bem, vamos encerrar aqui, só voltando para Gálatas rapidamente. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Amém?